Amados, eu vos saúdo na paz do Senhor. Para nós é motivo de muita alegria, uma vez mais, poder estar presentes, juntos, em louvor e adoração a Deus, para glorificá-lo na beleza da sua santidade, tendo em vista que assim aprove ao Senhor permitir mais uma vez estarmos na sua casa e na sua presença. Eu gostaria de aproveitar que cada um estão sobre vossos pés e poder nessa tarde convidá-los a fazer menção comigo a um texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos ou as Poesias de Israel, em seu capítulo de número 142. Livro dos Salmos, em seu capítulo de número 142. E quero tão somente ter como base de nossa reflexão nessa tarde o versículo de número 7. É sabido de todos que, por orientação do nosso pastor, estamos no mês de setembro, né? E que é apresentado como o mês amarelo, ou setembro amarelo, que fala sobre o alerta para que possa proteger, valorizar, como também livrar muitas vidas. O Setembro Amarelo faz menção a uma ONG que refuta veementemente e instrui acerca da questão do suicídio. E eu gostaria muito de rapidamente ministrar uma palavra voltado a essa temática nacional. Todos encontraram o Salmo de número 142, o versículo 7? Amém? Assim está escrito, versículo 7: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém? Muito obrigado, podei-vos assentar. Como anteriormente dissemos, estamos em um mês temático para a nossa igreja em especial, com a ideia de favorecer a este tema nacional que fala sobre o Setembro Amarelo. Estava eu lendo alguns artigos sobre isto e percebi de forma unânime aos pensadores, como também aqueles que estudam sobre comportamentos. E eles falam que a sinalização daquilo que torna real e possível uma pessoa chegar ao ponto de tirar a sua própria vida, ele vem sinalizando anteriormente, e pode se descobrir através de gestos, através de ações, através de reações, através da forma do olhar, através da forma de falar e até mesmo o silêncio. Muitas das vezes nós não compreendemos que as nossas ações, elas falam muito mais do que palavras, pois elas são capazes de mostrar o que a nossa alma está sentindo. A Bíblia Sagrada afirma que a janela da alma são os olhos. E quando nós não conseguimos olhar no olho de alguém, nós não conseguimos compreendê-lo em seus sentimentos, em suas emoções. O livro dos Salmos, ele é um inário poético, inspirado por aqueles que tiveram experiências pessoais. Alguns deles traz experiências de batalhas e de vitórias, por isso são cânticos de vitória. Outros trazem, queridos, até mesmo momentos de louvor, por isso são cânticos de festas ou festivos. Mas ele não compõe-se apenas de coisas boas ou de alegrias e de vitórias. O livro dos Salmos também, ele é composto por lamentações, por frustrações, por decepções e por experiências de fracasso. Estamos diante de um salmo em que no capítulo de número 42, que mais se aproxima em sinalização daquele que, além de ser compositor, de ser escritor, de ser também um grande rei, de ser chamado amigo de Deus, de ter sido ungido, ele também, como homem,
ele chega próximo de um estado de desespero. É aquilo que sinalizava em muito mais próximo de um momento de cometer um surto ou até mesmo um suicídio. Davi, em seus momentos difíceis, ele cantava ao Senhor, mas não negava os seus sentimentos. A Bíblia Sagrada vai dizer que na oração, em que ele torna uma música ou a poesia escrita deste Salmo de número 142, é uma oração de lamento, é uma oração de desespero. E a expressão de desespero que ele coloca na letra deste hino está falando daquilo que expressava a sua alma. O Salmo de número 46 vai dizer que Davi tinha medo, vai dizer que Davi tinha solidão, vai dizer que Davi tinha desespero, vai dizer que Davi se sentia fracassado. O Salmo de número 142, se você abrir a Bíblia, nos 7 versículos que tem, você vai encontrar sinais de um estado de desespero. Quando no versículo de número 2, ele vai falar acerca da sua queixa, e ele não vai dizer de outros, ele vai dizer: eu desejei, derramei ao Senhor a minha queixa. No versículo de número 2, ele vai continuar dizendo, na parte C, diz: e quando eu derramei perante o Senhor a minha queixa, eu também expus, eu deixei claro a ele a minha angústia. No versículo de número 3, ele vai afirmar acerca do seu estado de espírito. E no versículo número 3 ele diz: quando o meu não é o dos outros, não é de alguém que está ao meu lado, mas é o meu espírito, estava angustiado. Então tu conheces a minha vereda. Observa que o salmista, ele não está dizendo de outro, ele está falando das suas emoções, ele está falando de si mesmo, ele está falando do seu estado de espírito. E é interessante, porque esse estado de espírito é um espírito abatido que ele expõe. No versículo número 4, ele está falando para Deus e dizendo: Deus, eu ainda aqui olho, não encontro um reflexo, não encontro um marco, não encontro alguma segurança, eu não consigo encontrar alguém que esteja ao meu lado, alguém que possa olhar para mim, alguém que possa se preocupar comigo. No versículo de número 3, ele vai dizer: eu me sinto só, eu me sinto desconhecido, eu me sinto ninguém. E diante dessa realidade, ele vai falar na sua oração a Deus, dizendo: olha, refúgio me faltou, não há quem cuide da minha alma. O salmista está dizendo: Deus, eu me encontro num estado de solidão, eu me encontro no estado de anonimato, eu me encontro no estado de vazio, eu me encontro no estado de afastamento de outros, eu me encontro no estado de necessidade tamanha, em que eu não vejo ninguém olhando para mim, eu não encontro alguém que olha para mim, de sorte que ele diz: as minhas emoções guerreiam dentro de mim, mas não há ninguém que cuide delas. O salmista, no capítulo de número 142, no versículo de número 4, ele vai falar sobre 3 coisas que traz transtornos sobre a concepção da razão humana. Quando ele fala de abandono, quando ele fala de solidão, quando ele fala de valores desprezados, ele está trazendo uma condição de transtorno emocional. É como se ele dissesse: todo mundo desistiu de mim, todo mundo abriu mão de mim, todo mundo se desfez acerca de alguma aliança que tinha comigo. E a Bíblia Sagrada afirma que sobre este contexto, ele vai no versículo de número 6, ele vai traçar o seu perfil dizendo, no versículo de número 6, ele diz: atente ao meu clamor, porque estou muito
abatido. Ele está dizendo, eu me sinto não apenas abatido. Ele diz, está acumulando em mim emoções, sentimentos, sensações que eu não consigo suportar o peso, ao ponto que ele coloca o adjetivo ou de maioridade, maioral, ou até mesmo de somatória, e diz, não estou apenas abatido, não estou apenas desalentado, eu estou muito abatido. Queridos e amados irmãos, ele vai afirmar aqui que ele chega a um estado em que ele se entrega ao desalento. E quando ele fala isso, pastor, quando ele vai afirmar que o seu abatimento é tamanho, é tão grande, que ele se sente então como se estivesse sendo perseguido e incapaz de fugir de si mesmo. Observa que tudo isso aparentemente parece ser uma oração, mas são sinalizadores de uma alma fragmentada, de uma alma que está sendo bombardeada por sentimentos e emoções, que está fugindo do controle da razão. E o suicídio é o resultado daqueles que não conseguem controlar a si mesmo, que não conseguem controlar suas emoções, que não conseguem controlar o seu estado de espírito, ao ponto que no versículo que nós lemos, ele vai afirmar que aquilo que está ao seu redor, aquilo que está lhe sufocando, aquilo que está oprimindo a sua alma, é maior do que ele. E o que isso significa? Significa que ele está apresentando o seu desistir de si mesmo como um ato daquele que se encontra como vítima e como inferior a tudo que está ao seu redor. Se você procurar alguém em um estado de depressão, essa pessoa vai dizer sobre esses sinais de vitimação, sinais de inferioridade, sinais, querido, de emoções abaladas, sinais de valores desprezados, sinais, querido, de isolamento, sinais de solidão, sinais de sufocamento da alma e desequilíbrio de emoções. São coisas que aparentemente parece que o salmista apenas está orando, mas essas exclamações e essa afirmação do salmista é o quadro de muitas pessoas que antes não souberam lidar e que se tornaram mais uma na estatística de suicídio. E não se espante, porque dentro da igreja há muitas pessoas que estão envolvidas neste quadro emocional. Existem muitas pessoas dentro da igreja que estão tentando fugir de si mesma e não conseguem encontrar uma saída, e ainda que não se expressa de maneira objetiva e clara para que alguém possa ouvir, a sua voz dentro de si, na sua consciência e na sua alma está dizendo: tira a minha alma da prisão, tira a minha alma desse estado, tira as minhas emoções desse desequilíbrio e dessa tempestade. Mas essa tarde eu quero louvar ao Senhor Deus, porque tem pessoas que vieram para ouvir a palavra e tem outras que estão assistindo a live e ainda vai assistir, pois essa tarde eu quero dizer que aquilo que se torna mal do século, que é a depressão e a consequência deste mal, que é o suicídio, ainda que para muitos nesse dia ou nesta hora que você está ouvindo essa mensagem parece ser apenas o último dia, ainda tem uma saída, ainda tem uma resposta, ainda tem uma alternativa, ainda tem um motivo maior do que tornar-se apenas prisioneiro de si mesmo e das suas emoções. A Bíblia Sagrada vai afirmar, e de maneira categoricamente, que o estado depressivo em que o salmista na sua oração expõe como sinalizadores, querido, de um desespero em sua alma, ele vai criar o seu perfil no versículo de número 7,
quando ele vai dizer: tira a minha alma da prisão. Ou seja, ele se entrega totalmente a uma circunstância humana, ainda que atinja a sua alma, para propor a Deus uma única alternativa. Qual? Ele está dizendo para Deus: Deus, eu não consigo sair disso. Deus, eu não consigo superar. Deus, eu não consigo vencer. Deus, eu não consigo enxergar uma luz no fundo do túnel. Deus, eu não consigo erguer a cabeça de novo. Deus, eu não consigo ser a mesma pessoa que eu já fui antes. Mas eu louvo a Deus, porque o salmista Davi, nessa tarde, ele nos ensina a superar as crises existenciais. Quando faltar força, quando faltar fé, quando faltar expectativa, quando faltar esperança, ainda existe um Deus que é capaz de renovar a fé, que ainda existe um Deus que é capaz de traçar um novo caminho, ainda existe um Deus que é capaz de nos fazer voltar a ter esperança, ainda existe um Deus que não olha para nós como um projeto falido, ainda existe um Deus que ainda tem dias melhores, ainda existe um Deus que tem coisas melhores, ainda existe um Deus que pode fazer das nossas crises e de nossos fracassos um testemunho de grandes conquistas e de grandes vitórias. Quem acredita que Deus transforma maldição em bênção, fracasso em vitória, luta em conquista, então você está no lugar certo. E essa tarde Deus está dizendo para alguém: ei, aquilo que aparentemente poderia ser o fim, para mim ainda tenha uma nova oportunidade. O Salmo de número 142, para mim, ele propõe algumas coisas, e eu quero ser breve, para a nossa vida, quando ele trata em especial das nossas crises existenciais. E elas, muitas das vezes, elas são silenciosas. As nossas crises, ela não bate na porta para dizer eu cheguei. As nossas crises, ela não diz eu vou embora amanhã, só hoje que eu vim me apresentar. As nossas crises, ela nos acompanha, ela se torna forte quando nós não olhamos para ela com cuidado, pelo qual devemos olhar. Porque tem muitas pessoas que não compreendem que o equilíbrio, ou o limite de todo o equilíbrio, é a nossa fé. Mas o estado irreversível da nossa alma, é quando nós não temos mais esperança. Por quê, pastor? Porque a fé sem esperança não consegue se separar. Aonde tem fé, tem esperança. E aonde tem esperança, alcança-se a fé. E o que significa, pastor? Significa dizer que dentro desta realidade, eu quero propor a vocês rapidamente sobre algumas crises, como superar, que é a temática do nosso mês. Como superar as crises existenciais. E dentro dessas crises existenciais, não terei tempo de ser expansivo, eu quero ser breve. Para quê? Para falar em especial sobre a crise existencial em questão da nossa crise psicológica. E é constatado cientificamente, comprovado, queridos, de forma categórica, que muitas doenças físicas, elas são de ordem psicossomática. Algumas doenças não são de ordem patológica ou de ordem hereditárias. Existem doenças que elas se afirmam ou se manifestam em nossos organismos por causa daquilo que nós trazemos em nossa alma. Existem pessoas hoje com câncer por causa de amargura de alma. Existem pessoas com síndrome de pânico por causa de um susto e não foi tratado. Existem pessoas com vitimação
em que nada consegue alcançar, porque simplesmente lançaram uma palavra que fragmentou a sua capacidade de superação e engessou a sua expectativa de planejamento de vida. Existem pessoas que não conseguem se relacionar com pessoas, porque simplesmente ela traz sobre a sua vida um trauma de alguém que lhe machucou, que lhe feriu, ou lhe propôs sobre tortura psicológica um período e um estágio da sua vida. Queridos e amados irmãos, a condição de crise psicológica, ela traz para mim, para você, o resultado de traumas, de dias ruins. E estamos falando de um salmo de Davi, e Davi traz na sua história de poesia alguns dias que ele não queria ter vivido. Entre eles, o salmo de número 18, versículo 18, ele vai dizer: assaltaram-me no dia da minha adversidade. O dia de adversidade não é o dia que nós marcamos na nossa agenda. O dia da adversidade não é aquele dia que nós programamos, mas é aquele dia de uma notícia ruim, é aquele dia de algo, uma figura ou de uma cena aterradora. Querido, aquele dia em que tiram de nós o sorriso, é que tiram de nós a alegria. Sobre esta concepção de muitas pessoas vive crises existenciais psicológicas, porque tem traumas na sua vida que nunca foram superados. Eu disse para uma pessoa há uns dias atrás que nós precisamos lidar com os nossos traumas, baseado naquilo, querido, que nós precisamos encarar. Qual? As nossas feridas, elas tornam, querido, possíveis algumas coisas. Entre elas, toda a ferida, ela torna possível deixar marca. Quem um dia se machucou, quem um dia se feriu, alguns tomaram ponto, ou alguém se tornou, até mesmo passou por uma cirurgia. A cirurgia deixou marca, a ferida deixou marca, uma queimadura deixa marca. Tem arranhões que eles se tornam pequeno, mais profundo, e que eles deixam marca. O meu corpo é cheio de marca, e todas as vezes que eu olho para as minhas marcas, as minhas cicatrizes, eu, querido, não sinto a dor delas, mas eu lembro do dia em que elas se foram marcadas em meu corpo. Traumas também são aquilo que marca a nossa história, são aquilo que faz parte da nossa vida. Tem pessoas que vivem toda uma vida e não conseguem, querido, sair, não das marcas, mas não conseguem superar as feridas e os traumas e as dores daquele dia que ele foi marcado. Mas esta tarde, aleluia, o Espírito Santo de Deus está dizendo para alguém: pode até mesmo em um momento da sua vida ter tido, aleluia, o desprazer de marcar em você, o desprazer de ferir em você, o desprazer de causarem em você dores, de causarem feridas que nunca foram apagadas ou esquecidas. Mas essa tarde é uma tarde que existe um Deus que Ele é capaz de curar as feridas. O salmista diz: é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Aleluia! Isaías vai profetizar no capítulo 53 que Ele já levou sobre si todas as nossas dores. Então nessa tarde, enquanto eu ministro, se alguém veio ouvir, é porque a palavra é para você. Se ainda existem feridas na tua alma, se ainda existem dores na tua alma, por um passado que você não consegue rejeitar ou deixar para trás, essa tarde há uma unção que quebra todo jugo. Eu profetizo que nessa tarde traumas da tua alma possa ser apagado, jogado no mar do esquecimento, porque Deus é capaz de fazer de você alguém melhor daquilo
que lhe fizeram. Josué, ele tinha tudo para ser um homem fracassado. Nasceu no Egito, foi filho de escravo, viveu a sua infância, adolescência e toda na escravidão. Quando Deus colocou Moisés e o tirou do Egito com todo mundo, a Bíblia diz que ele era escravo no Egito. Ele era marcado pelos seus algozes, porque o Senhor vai dizer para Moisés: Moisés, eu conheço as dores e os seus exatores, ou seja, os senhores que o chicoteavam para que ele trabalhasse. Segundo alguns historiadores, pastor Paulo, Josué, na sua dificuldade de entender e aceitar o estado de escravidão, segundo alguns historiadores, ele, querido, resistia o chicote dos seus exatores. Mas quando ele sai de lá, ele não sai apenas com as suas marcas, ele sai com uma nova visão. Por quê? Porque quem vive debaixo de traumas, ele é escravo de si mesmo. Mas quem um dia viu a porta da graça se abrir e viu a mão de Deus o tirar da sua escravidão, deixa para lá os seus traumas. Paulo vai dizer: ei, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Então nesta tarde, para de ferir a tua alma, para de viver o teu passado. Jesus já te transformou em uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. E se você é uma nova criatura, receba isso: Deus tem melhor coisa para a tua vida. Apaga os teus traumas e viva o sobrenatural do hoje de Deus. Na concepção de crises psicológicas, nós precisamos entender que uma das formas de superar elas, os nossos traumas, as nossas dores e as nossas feridas do passado, é quando nós temos uma visão de nós mesmos. Por quê? Porque todo marco, toda história, todo trauma, olha para mim, tem um momento que foi iniciado. Alguém que porventura já foi surpreendido em um ato de assalto, foi pego de surpresa, foi tomado de medo, nunca se esqueceu. Alguém que já viu um acidente fatal, dependendo da forma, você nunca se esquece. Mas aquilo aconteceu naquele dia, hoje é um outro dia. Então quero que você compreenda nessa tarde o que o Espírito de Deus está dizendo. Ei, aquele dia marcou, aquele dia deu a você alguma coisa que você impregnou dentro de você. Porém hoje não. Hoje Deus tem um novo dia, e esse novo dia dará a você novas oportunidades. Você perdeu a oportunidade da glória, então vou repetir. Ei, hoje você tem um novo dia, e nesse novo dia Deus tem uma nova oportunidade. Não viva do passado, porque o passado se torna uma história. Vive o presente, porque o presente é uma oportunidade de Deus fazer melhor, de Deus te fazer sorrir, de Deus te fazer vencedor e de Deus te fazer superior a tudo aquilo que te fazia triste. Na questão das crises psicológicas, nós precisamos compreender, e o Salmo vai afirmar tudo o que eu trouxe aqui no princípio. Observa que ele fala dele, ele fala da queixa dele, ele fala do clamor dele, ele fala da angústia dele, ele fala do espírito abatido dele, ele fala que os inimigos dele são maiores do que ele. E o que isso significa, pastor? Significa dizer que nas crises psicológicas tem muitas pessoas que olham para os outros e sempre acham que os outros são melhores, olha para os outros e sempre acha que os outros são mais sábios, olha para os outros e sempre acha que os outros
outros têm uma vida mais fácil, olha para os outros e sempre acha que a sua cruz é mais pesada do que a dos outros. E o que significa? Isso significa que muitas das vezes você se prende nessa concepção de ser apenas você mesmo e cria um mundo, e sobre esse mundo você olha para os outros dizendo: ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém me olha, eu estou sozinho. Só que eu amo a Deus, por quê? Porque as maiores e as melhores experiências bíblicas que nós encontramos aqui, não é muitas das vezes assinalado por Deus no momento em que as pessoas estavam entre multidões. A Bíblia Sagrada diz que Deus procura Abraão quando ele está sozinho. A Bíblia Sagrada diz que Deus vai visitar Jacó no Val de Jaboque quando ele está sozinho. A Bíblia diz que Deus vai chamar, aleluia, a Moisés quando ele está sozinho no deserto. A Bíblia diz que Deus vai encontrar Sadraque, Mesaque e Abednego, não quando ele estava na multidão, mas quando eles estavam sozinhos dentro da fornalha. A Bíblia diz que muitos se espantaram e perceberam que Daniel não estava sozinho. Não foi quando jogaram ele na cova, mas foi quando o rei de manhã perguntou: ei Daniel, servo do Deus Altíssimo, ainda está vivo? Daniel lá dentro da cova, no meio dos leões, vai dizer: ei Senhor, viva o Senhor meu rei. Por quê? Porque eu não estava só no meio da cova, o anjo do Senhor estava comigo. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo, querido, ei, que há algumas condições que o inimigo coloca na nossa cabeça, que nós estamos só, que nós somos sozinhos, que ninguém olha para nós, mas Deus está dizendo: ei, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o teme, aleluia. Deus não te abandona. Isaías vai profetizar, o salmista vai dizer, aleluia, ao qual ele foi moço e estava velho, mas nunca viu um justo desamparado, aleluia. O salmista vai explicar, dizendo: pode porventura uma mãe esquecer-se do filho que amamenta no colo? Ainda que essa venha se esquecer, todavia, eu jamais esquecerei de ti. Eu estou dizendo que essa manhã, quebra esse estado dessa tarde, quebra esse estado de vitimação. Deus não te deixa só, o anjo do Senhor está ao teu redor, a mão do Senhor te sustenta, o Espírito de Deus está em você. Você não é alguém solitário, você é alguém que Deus resolveu ser a sua companhia. Oh, defaçui manasha. Então levanta a tua cabeça. Você e Deus é a maioria. Você e Deus é o suficiente para superar todas as coisas. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 12, ele diz: sem estar abatido, como também está, aleluia, necessitado, como está também em abundância, sem estar na escassez, como também está na fartura. Agora o que o que Paulo me chama a atenção é que aí ele diz: entre as circunstâncias da vida, positiva e negativa, todas estas eu passo sobre essas fases, eu sei disso. Agora ele vai dizer: sabe o momento da dificuldade como o momento da abundância? Eu posso confiadamente dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo vai dizer que mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos de crise psicológica, quando ele vai dizer no capítulo 12 de Coríntios, ele vai afirmar dizendo: ei, ainda que eu expulso o demônio, foi enviado um mensageiro de Satanás para me esbofetear o meu rosto, e eu orei a Deus por 3
vezes, olha para mim, judeu Deus não ora 3 vezes o mesmo pedido, judeu não repete pedido numa mesma oração. O que a Paulo está dizendo, ele diz: ei, no meu desespero, no meu distúrbio, nas minhas emoções, eu consegui repetir 3 vezes, eu quebrei o protocolo e pedi 3 vezes a Deus para tirar de mim o espinho na carne. Aí ele diz que o Senhor vai responder, e a resposta de Deus para ele dizendo: ei Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo vai dizer: ei, eu não viverei mais sobre crise psicológica, ainda que espinho me fere, eu me gloriarei na minha fraqueza, porque quando eu pensar que eu sou incapaz, que eu sou fraco, então nele eu serei forte. Olha para alguém e diga: você é maior do que você pensa. Profetiza para alguém, estou quase terminando. Profetiza para ele, diz: você é maior, é melhor e é mais forte do que você pensa. Você não está só, você tem um amigo fiel, você tem um amigo que não substitui você por ninguém. Então nesta tarde, levanta a tua mão, glorifica ao Senhor. Você não é um projeto falido. O diabo vem matar, roubar e destruir, mas o Filho de Deus veio para te dar vida, para te dar vida, para te dar vida e vida em abundância. Oh, Espírito Santo, existem dias em que as nossas crises psicológicas nos levam, queridos, a confrontar o nosso maior inimigo. E qual é o maior inimigo da crise psicológica, Pastor Wellington? Nós mesmos. Se você não acreditar em você, ninguém será capaz de te convencer diferentemente. Existem pessoas que estão se entregue, estão nas sarjetas, estão nos vícios, porque olham para ela e quando perguntam e diz: ei, quer sair daí? Ela simplesmente diz: não consigo. Ei, quero uma oportunidade. Não, para mim acabou. Eu assisti um vídeo na quinta-feira de um homem que simplesmente procurou uma BR em grande movimento de carreta. E procurando uma BR, ele tirou a camisa e simplesmente ele ia na frente dos caminhões. Os caminhoneiros e os carros se desviavam dele, e ele ia na direção do caminhão como se dissesse: me atropelem, me matem, tira minha vida. Até que um policial, uma viatura com 4 policiais, agora entra na frente da pista, e ele simplesmente procurando um carro para vir em sua direção, e a viatura agora da PRF parou toda a BR, e um policial desceu e começou a conversar com ele e o tirou da pista. Ei, tem pessoas que simplesmente se jogam de prédio, tem pessoas que simplesmente se suicidam. Por quê, pastor? Porque na sua concepção psicológica já desistiram de si mesmo. Mas eu quero louvar a Deus, porque a Bíblia Sagrada nos ensina que uma das coisas pelo qual, aleluia, segundo o salmista e segundo a Bíblia, nós somos capazes de fazer é confrontar a nós mesmos. Por quê? Porque o maior inimigo do homem é o seu próprio ego, é o seu próprio pensar. A Bíblia Sagrada vai afirmar no Salmo de número 42 e o versículo de número 4, quando o salmista vai dizer: por que te abates,
ó minha alma, porque te afliges dentro de mim. Olha para mim, quando faltar alguém para você conversar, quando faltar alguém para você desabafar, quando faltar um ouvido amigo para te ouvir, por favor, lembra, você tem alguém dentro de você. Você é tricotomista, alma, corpo e espírito, e quando você não conseguir falar para alguém o que você sente, olha no espelho, olha para dentro da tua alma e diga: emoções, pare de se conflitar, emoções, pare de me ferir por dentro, alma, para de querer desistir. Eu não vou desistir da vida, eu não vou desistir de crer, eu não vou desistir de dias melhores, eu não vou desistir da vontade de sair da onde eu estou. O salmista vai dizer, enquanto alguém está dizendo, aonde está o seu Deus? Enquanto alguém está dizendo, cadê você? Por que você não vence? O salmista olha para dentro de si e diz: ei, minha alma, te aquieta, mas não é aquieta fora, aquieta dentro de mim, se acalma, espera em Deus. Por quê? Porque quando a emoção suplanta a razão, o resultado é suicídio. Mas quando a razão ainda acredita que existe um Deus e Ele te projetou para vencer, todas as emoções têm que se calar diante da vontade de Deus. Fala para você mesmo, quando a tristeza invadir a tua alma, quando o desespero tocar no teu coração, diga: peraí, eu sou um projeto escrito, eu sou uma obra feita, eu sou uma ideia de alguém que criou a minha vida, e Ele tem planos melhores, Ele tem dias melhores, e Ele tem promessa para a minha vida. Aleluia. Estou começando a me empolgar aqui, irmão. Como eu não venho nos cultos da cota de tarde, eu preciso tomar cuidado. 10 minutos? Você ainda aguenta eu gritar mais 10 minutos teu pé do ouvido? Eu estou falando apenas de uma crise. E o salmista, ele vai apresentar a crise psicológica. A segunda crise, rapidamente então. A segunda crise é a crise emocional. Se você puder, fala consigo mesmo e diga: as minhas emoções não definem o meu resultado de vida. Eu acho interessante aqui você breve, porque na crise emocional nós precisamos lidar com ela. E muitas das vezes as nossas crises emocionais está condicionado como eu sou ou como eu reajo diante das emoções que me atingem. Eu vou ser breve, um exemplo simples. A Bíblia diz que houve um rapaz lunático que o seu pai o apresenta a Jesus, depois de ter apresentado ao discípulo. E diz a Bíblia que, quando o pai apresenta a Jesus, o menino, Jesus vai fazer uma pergunta, em Marcos capítulo de número 9, do versículo 21 a 24. E a pergunta que Jesus faz para aquele pai é: quanto tempo? Repita comigo: quanto tempo? E o que isso tem a ver? Nada na Bíblia é por acaso. Se eu fizer uma pergunta analítica desse texto, acerca do que você crê em Cristo, eu lhe faço uma pergunta: por que Jesus vai perguntar para um pai quanto tempo isso acontecia? Sendo que o pai, a única coisa que queria era que o seu filho fosse liberto do seu estado de lunático, ou das suas alucinações. A Bíblia Sagrada diz que Jesus viu que o rapaz tinha um espírito de alucinação. Mas Jesus pergunta, não é para o menino, não é para o espírito, é para o pai. E diz: ei, quanto tempo? O que é que Jesus estava querendo dizer? Quando Jesus pergunta para o pai vai responder e diz: desde a infância. Olha para mim,
O que Jesus queria tirar daquele pai não era saber a história, porque não mudaria nada o que Jesus ia fazer. Mas Jesus pergunta para o pai quanto tempo para que ele pudesse confessar, dizer e expressar as suas emoções. Olha para mim, quando Jesus pergunta e o pai vai dizer acerca desde a infância, ele vai dizer: ei, desde a infância eu estou traumatizado, porque o meu filho está com alucinações, e nas alucinações dele, ele se joga na água, ele se queima no fogo, ele tenta te destruir. Mas a Bíblia diz que ele não disse isso para os discípulos, ele talvez não disse isso para alguém, mas a Bíblia diz que ele vai dizer para Jesus. E uma coisa interessante, porque muitas das vezes as nossas emoções estão nos destruindo por dentro. E quando Jesus pergunta para ele quanto tempo, ele vai dizer desde a infância. Ele estava dizendo: desde a infância, o que me traumatiza são a mesma cena, as mesmas coisas, quantas perguntas guardadas de tempo em tempo. Porque Jesus ouviu daquele pai dizer: ei, de tempo em tempo ele se joga na água, de tempo em tempo ele se joga no fogo. E quais são as condições que muitas das vezes nos levam à crise emocional? Não é o nosso desequilíbrio, mas aquilo que está ao nosso redor. É ver alguém sofrendo, nós sofremos junto. É ver quem nós amamos está vivendo um estado ruim, nós nos sentimos ruins também. Ei, às vezes aquilo que está ao teu redor te atinge nas suas emoções, e muitas das vezes você não entende por quê. Porque muitas das vezes você não consegue superar as suas emoções. É porque o quadro onde você reside e vive é um quadro de pergunta sem resposta, é um quadro de mesmice, é um quadro, aleluia, de compartilhar secretamente com você mesmo muitos fracassos. E o que significa? Quando Jesus pergunta para ele quanto tempo, e ele começa a dizer o quadro, Jesus vai olhar para ele e dizer: ei, se tu podes crer. E o que significa, pastor? Ele não disse para o menino, ele não disse para o lunático. Sabe o que esse texto está dizendo para mim? Que o lunático era um menino, mas o trauma quem tinha era o pai. E por causa do trauma do pai, Jesus vai tratar com o pai primeiro, para depois libertar o filho. Não entendi. Eu estou dizendo que Deus nessa tarde está dizendo: deixa eu curar primeiramente as suas emoções, porque quando eu curar as suas emoções, aonde você chegar, você exalará, aleluia, o perfume de Cristo, a graça de Cristo, a unção de Cristo, o poder de Cristo, e você será uma reparadora de rotura, você será o bálsamo para a alma aflita, você será o socorro de Deus para quem está em desespero. Eu estou finalizando, então levante a tua mão. Eu quero liberar essa palavra. Ei, não sei quanto tempo, mas essa tarde eu profetizo: se na tua família, na tua casa, no teu lar, na tua história, no teu passado, existe alguma coisa que hoje lhe impede de viver o melhor de Deus, eu libero essa palavra. Receba cura na tua alma, receba cura na tua vida, receba cura nas tuas emoções. Seja sarada, porque aonde você chegar curada, sarada, Deus vai curar também quem estiver ao seu redor. Quem recebe essa palavra dá glória ao Senhor. Vamos terminar, porque a hora já foi. A Bíblia Sagrada diz que nas nossas crises emocionais, o que nós precisamos, é tão somente crer naquilo que ninguém acredita mais. Olha para mim, você se lembra de Jairo? A Bíblia diz que 3 coisas acontecem rapidamente, instintivamente, na vida de Jairo. E o que é que aconteceu, pastor? A Bíblia diz, primeiro, uma notícia
desagradável. E uma notícia desagradável é capaz de destruir sonhos. Ei, um resultado de um exame é capaz de destruir muitas vidas. Um diagnóstico é capaz de destruir. Uma esperança mal feita, em muita cirurgia, vão e não volta. No tempo de pandemia, quantas pessoas entraram e se entubaram e saíram em caixões. Quantas famílias em um dia perderam tantas pessoas. Olha para mim, uma notícia é capaz de desestabilizar uma história. Segundo, uma proposta mal feita pode tirar de você toda a sua expectativa. A Bíblia diz que alguém chegou e diz: ei, a tua filha já está morta. E depois ainda continua, para terminar, vai dizer: por que ainda incomodas o mestre? A mesma pessoa que trouxe a ele uma notícia de destruir, porque filhos são cordas do coração, e diz: é a tua filha, aquela que tu ama, morreu. Destruiu o coração de um pai. Olhou para ele e disse: não se console, não procure Jesus para te consolar, deixa ele embora, viva os seus traumas, viva o seu pesar e o seu luto. Só que olha que é lindo, por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus não esperou que o caos se instalasse no coração de Jairo, que Jairo fosse destruído emocionalmente. A Bíblia diz que antes que Jairo esboçasse alguma reação emocional, Jesus simplesmente olha para Jairo e diz para ele: Jairo, não temas, crê somente. Não, você não entendeu? Ei, quando o inimigo tenta destruir as suas emoções, os seus projetos, a última palavra ainda sai da boca de Deus. Nessa tarde, se coloque em pé para eu terminar. O Espírito de Deus está dizendo para alguém: não deixe uma notícia destruir o que eu projetei na tua vida. Não deixa uma fase destruir um projeto que eu projetei para você. Não deixa aquilo que é negativo na boca de quem não acredita romper a aliança e a promessa que eu te fiz. Enquanto alguém está dizendo: ei, já morreu, Jesus está dizendo: acredita, acredita, não desista no meio do caminho. Eu conheço o teu limite, eu conheço as suas emoções, eu conheço a sua capacidade, mas se tu não desistir, se tu não se entregar ao fracasso, se tu não se desestabilizar e acreditar e decidir, eu entrarei na tua casa, eu provarei que a tua filha ou que os teus projetos não morreu, apenas dormiu, e todos os que dormem acordam. E Jesus está dizendo: se você deixar eu cuidar das tuas emoções, eu despertarei o melhor de mim em você e mostrarei para todos que eu te faço melhor. Irmão, vou parar por aqui. Tem tanta coisa boa para a gente falar, mas em uma outra oportunidade. Eu gostaria de convidar a todos que estiverem aqui e que entendem que essa tarde é uma tarde de cura das emoções. Rapidamente, sai do teu lugar, vamos terminar aqui. Eu quero orar por você. Eu só trouxe rapidamente alguns requisitos baseados sobre a psicologia comportamental que leva alguma pessoa a cometer o suicídio. Pastor, mas eu não vou cometer suicídio. Eu sei que não, mas quem sabe na tua família, quem sabe entre os seus queridos, os seus amigos, quem sabe no lugar do teu trabalho existe alguém que não tem estrutura. Existe alguém que está precisando de alguém que tem autoridade, ousadia, convicção de fé. E eu quero que, se você nessa tarde puder, feche os seus olhos. Eu gostaria que você
direcionasse ao Espírito Santo, falando: Espírito Santo, me torna sarado essa tarde. Quem sabe as suas emoções, a sua vida sentimental, sua vida conjugal, sua vida familiar. Quem sabe, querido, o seu planejamento de vida tem sido travado. Eu esteja falando com alguém cujo complexidade, inferioridade, solidão tem acompanhado a tua história. Essa tarde há uma unção aqui. Eu louvo a Deus porque Deus não expõe de quantitativo, Ele expõe de fé. Se você acredita, essa tarde é uma cura no teu casamento. Se você acredita, essa tarde é uma cura para a tua família. Essa tarde há uma cura para as tuas emoções. Essa tarde, palavras de destruição, palavras de negativismo, palavras de maldições que sejam quebradas agora. Mas o Espírito Santo está dizendo: ei, acredite, continua, tem mais um passo, levanta a tua cabeça, sacode a poeira. Ei, Deus quer te dar vida, Deus quer fazer a tua alma sorrir, Deus quer fazer o teu coração se alegrar. Essa tarde, Satanás está perdendo, porque você está orando por alguém, e esse alguém será liberto, esse alguém será fortalecido na alma. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então ora para aquele ébrio, ora para aquela que está entregue às bebidas, ora para aquele homem e aquela mulher que está na enfermidade, ora por aquele homem e aquela mulher que está vivendo traumas, que está vivendo tristezas. Olha para aquele homem e aquela mulher que você já ouviu um dia dizendo: não vale a pena viver, a minha vida não tem sentido. É para isso que Deus nos trouxe aqui à tarde, para que nós pudéssemos ser canal de bênção, para que nós pudéssemos ser aquele que pede e Deus visitará com livramento. Coloca a mão no teu coração agora, vamos orar. Oh Espírito Santo, entendemos que somos homens, e como homens temos dentro de nós uma sede que é chamada de alma. As nossas emoções se conflitam, as nossas emoções se gladeiam, as nossas emoções, Senhor, guerreiam dentro de nós, e muitas das vezes somos feridos por elas, muitas das vezes, Senhor, somos abatidos por elas. Ah, Senhor, tira de nós o medo, tira de nós, Senhor amado, ó Senhor, toda a desesperança, tira de nós, Senhor, todas as dúvidas acerca da tua misericórdia, da tua graça e das tuas promessas. Que essa tarde, espírito de ousadia, espírito de coragem, espírito de capacitação, espírito de altruísmo seja envolvido em tua alma, e que Deus venha limpar toda este mal e dar a você liberdade para adorar, para sorrir, para vencer, para lutar, para conquistar, para abençoar vidas e para restaurar almas. Receba de Deus a tua restauração nessa tarde. Receba de Deus a sua restituição de alma. Oh, receba de Deus agora a cura das tuas dores. Receba de Deus nessa tarde uma renovação espiritual, que é a unção que quebra o jugo, transforme você de dentro para fora, que a ousadia do Espírito Santo faça de você um profeta e uma profetisa de vidas para abençoar e restaurar corações. Oh Espírito Santo, nos ajuda a vencer nós mesmos, nos ajuda a ter equilíbrio em nossas emoções, nos ajuda a enxergar, Senhor, a Ti como nosso escudo e o nosso broquel, em nome de Jesus.
Se você acredita que recebeu, dê glória a Deus e uma salva de palmas. E volta para o seu lugar, em nome de Jesus.